Olá, viajantes! Bem-vindo ao Vagando pelo Desconhecido. No episódio de hoje vamos nos aventurar vendo 3 locais assombrados brasileiros e conhecer suas origens e histórias. Em terceiro lugar temos a Igreja de Nossa Senhora das Dores, Porto Alegre. A Igreja de Nossa Senhora das Dores fica situada no centro histórico de Porto Alegre. É uma das construções mais antigas e emblemáticas da cidade. Conhecida por sua arquitetura imponente, ela também se destaca pelas histórias e lendas que rodeiam sua longa e tumultuada construção. A construção da igreja começou em 1807 e levou quase um século para ser concluída, finalizando apenas em 1903. Durante este período, as obras enfrentaram várias interrupções e retomadas, o que permitiu o surgimento de diversas narrativas misteriosas e contos populares. Esses longos anos de construção e abandono deram margem ao aparecimento de várias lendas que cercam o local até hoje. Uma das lendas mais famosas ligadas à igreja envolve suas escadarias de 77 degraus, que levam da rua até a entrada da igreja. Segundo a história, no século XIX, uma mulher que havia doado uma quantia significativa para a construção da igreja teve uma desavença com os padres e foi impedida de participar das atividades religiosas. Em um ato de revolta, ela lançou uma maldição sobre os degraus, afirmando que quem o subisse jamais encontraria paz ou felicidade. A crença de que aqueles que atravessam a escadaria carregam consigo azar, dor e sofrimento perdura entre os moradores e visitantes. Outra lenda importante associada à Igreja de Nossa Senhora das Dores é a história de Josino, um escravo que foi injustamente acusado de um crime. Condenado à morte, ele jurou inocência até o fim, e antes de ser enforcado, lançou uma maldição sobre a construção da igreja. As obras jamais seriam concluídas para provar sua inocência. Embora a igreja tenha sido finalizada, a lenda de Josino continua viva, simbolizando o sofrimento e a injustiça enfrentados pelos escravos da época. Em segundo lugar, temos a Bruxa do Arco do Teles. O Arco do Teles é um famoso ponto histórico localizado no centro do Rio de Janeiro, próximo à Praça 15. Construído no século XVIII, o arco faz parte de um conjunto arquitetônico colonial que resistiu ao tempo e às transformações urbanas da cidade. O nome Teles vem da família Teles de Menezes, antiga proprietária da área. A lenda da Bruxa do Arco do Teles, no centro histórico do Rio de Janeiro, é uma das histórias mais enigmáticas da cidade. Segundo a narrativa, uma mulher solitária e com comportamentos estranhos que vivia perto do arco, durante o período colonial, foi acusada de praticar bruxaria. Moradores desconfiavam de seus supostos rituais e invocações noturnas, o que alimentou o medo e a crença de que ela estaria envolvida com magia negra. Conforme a lenda, após uma série de eventos sobrenaturais, incluindo desaparecimentos e mortes misteriosas na região, os moradores decidiram confrontá-la. O desfecho da história varia, com algumas versões afirmando que ela foi capturada e executada publicamente, enquanto outras sugerem que ela conseguiu fugir e nunca mais foi vista. A parte mais assustadora da lenda conta que, antes de desaparecer, a bruxa teria lançado uma maldição sobre o Arco do Teles, prometendo que sua presença continuaria a assombrar o local, trazendo má sorte para quem por ali passasse. Com o tempo, o Arco do Teles ganhou fama por fenômenos sobrenaturais. Pessoas relatam sentir uma presença opressora e testemunhar a aparição de uma mulher vestida de preto vagando pelos becos à noite, desaparecendo tão rápido quanto surge. Há também relatos de sons estranhos, como sussurros e passos que ecoam nas ruas desertas, perpetuando a lenda e atraindo curiosos. Em primeiro lugar, temos o Cemitério da Consolação, São Paulo. O Cemitério da Consolação é um dos mais antigos e icônicos cemitérios da cidade, fundado em 1858. Ao longo dos anos, o local se tornou famoso não apenas pelas personalidades ilustres que lá estão enterradas, mas também pelas lendas e histórias de fantasmas que o cercam. A lenda da Dama de Branco é uma das mais fascinantes e reconhecidas histórias urbanas de São Paulo. Essa figura espectral, frequentemente descrita em um vestido branco, é vista vagando entre os túmulos, especialmente durante a noite. Sua origem é envolta em mistério, mas muitas versões sugerem que ela representa uma mulher marcada por uma tragédia amorosa ou que sofreu intensamente em vida. De acordo com uma das narrativas mais conhecidas, a Dama de Branco aparece como uma figura pálida e etérea,
frequentemente notada por visitantes que relatam sua presença nos corredores do cemitério. Os avistamentos descrevem-na com uma expressão triste e silenciosa, levando alguns a crer que ela esteja à procura de um amor perdido, enquanto outros a veem como uma mãe em luto por seu filho. Aqueles que visitam o cemitério afirmam ter visto a Dama de Branco, que aparece de maneira fugaz e muitas vezes desaparece sem aviso. Muitos relatam sentir uma atmosfera pesada e melancólica ao se deparar com sua figura, como se estivessem sendo observados por um olhar carregado de tristeza. Além disso, há relatos de visitantes que afirmam ter ouvido sussurros ou lamentos ao se aproximarem de certas áreas do cemitério, intensificando o mistério que cerca essa lenda. Outro conto famoso no Cemitério da Consolação envolve o túmulo da família Prado, uma das mais ricas de São Paulo no século XIX. A lenda conta que, após a morte dos membros da família, fenômenos estranhos começaram a ser relatados ao redor do túmulo. Pessoas que visitavam o cemitério à noite ou nas primeiras horas da manhã diziam ter visto figuras sombrias ou vultos próximos ao mausoléu. Estes vultos seriam os espíritos de membros da própria família Prado, que, segundo os relatos, parecem vagar pelo local, como se estivessem protegendo o túmulo de possíveis profanadores ou intrusos. Há quem diga que esses fantasmas aparecem especialmente quando alguém se aproxima demais do local ou tenta desrespeitar o monumento. Os fantasmas são descritos como figuras nebulosas, algumas vezes vestidas de trajes antigos, simbolizando a alta sociedade do século XIX, e sua presença sempre acompanhada de uma atmosfera pesada e desconfortável, causando arrepios nos visitantes. O Coveiro Fantasma. O túmulo da família Matarazzo é conhecido por seu ar de mistério, sendo frequentemente associado a fenômenos sobrenaturais. A lenda começou após um dos coveiros do cemitério da Consolação desmaiar e falecer durante o sepultamento de uma das filhas de Ermelino Matarazzo. Funcionários do cemitério relatam ter ouvido gritos e lamentos nas proximidades do imponente mausoléu, e alguns afirmam ter visto o fantasma do coveiro sentado, observando atentamente o túmulo. Diz a lenda que, para encontrar qualquer túmulo no cemitério, basta tocar o sino da capela 6 vezes e mentalizar o coveiro, que então apareceria para ajudar. Essas histórias sobre o túmulo da família Matarazzo continuam a atrair curiosos e interessados em mistérios, contribuindo para o fascínio em torno desse local histórico. Esse misto de mistério, história e elementos sobrenaturais continua a atrair curiosos de todos os cantos, contribuindo para o enigma e o encanto desses locais, que permanecem como pontos de visita até os dias atuais. Essas foram 3 histórias de locais assombrados do Brasil. Se você gostou, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal para que possamos compartilhar mais relatos como esses.